Boa tarde, estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, programa com a produção da Urban Systems. E a nossa convidada de hoje, que está aqui ao meu lado, é a Mary Ellen Albuquerque, diretora da A2Z Comunicação. Tudo bem, Mary Ellen? Tudo jóia. É um prazer estar aqui. Boa tarde. Nós é que agradecemos a tua presença. Vamos fazer, com certeza teremos mais um Urban View muito legal, porque o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual a gente vai conversar no programa de hoje, é Design Thinking. Como inovar o marketing e a comunicação de pequenas e médias empresas. Então, você que está aí nos assistindo, que tem a sua pequena e média empresa, está preocupada com questões de marketing e comunicação, nós temos aqui hoje a Mary Ellen, que vai falar justamente nessa questão do marketing e comunicação das pequenas empresas e principalmente sobre essa questão do design thinking. Nós vamos descobrir exatamente o que é. Então, a gente vai conversar com ela, entre outros assuntos, em temas como o pensamento sistemático e inovador pode virar realidade. Que ferramentas de comunicação são mais adequadas às pequenas e médias empresas? E quais são os benefícios e os potenciais problemas da comunicação digital nesse mercado? Começar dando um oi para a Sandra aqui, pedindo para ela apresentar para vocês como é que vocês podem participar do Urban View de hoje. Tudo bem, Gilberto? Tudo ótimo. Muito bem, bem-vindo a você que está com a gente em mais uma edição especial aqui do Urban View na AltV. Já estou aqui a postos, caso vocês estejam participando ao vivo, você pode mandar sua pergunta ao vivo. Via AltV é muito simples. Você que está no site www.altv.com.br, você só faz o seu login. Faz seu login, vai receber um e-mail com todas as informações e você participa ao vivo, mandando suas perguntas, seus comentários aqui com a gente na AltV, no Urban View. Outra forma de você participar é que a gente faz uma enquete do dia, que sempre tem a ver com o tema que a gente está discutindo aqui no programa. Você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje, então, as redes sociais são boas ferramentas de marketing e comunicação para pequenas e médias empresas? São 3 opções para você votar. Sim, pelo baixo custo. Sim, mas tem que ter estratégia. Ou não, o uso deve ser pessoal. No final do programa a gente traz o resultado e a nossa entrevistada comenta um pouquinho o resultado com a gente. Maravilha, essa enquete é interessante e inclusive eu acabei de votar nela aqui. Eu também. Online. Vamos começar então o nosso bate-papo com a Mary Ellen, diretora da A2Z Comunicação, justamente perguntando para ela o que vem a ser o tal do Design Thinking. Legal. Design Thinking, na verdade, foi uma disciplina que a gente incorporou dentro das nossas estratégias de trabalho, que a gente é focado em comunicação para as PMEs e redes de franquias. E a gente foi estudar um pouquinho mais, foi uma necessidade que a gente teve dentro da agência. A gente se depara com um mercado que é de PMEs e muitas vezes essas empresas elas não têm formatado um departamento de marketing ou uma leitura muito apropriada a respeito da marca. Então, quando a gente se depara com esses públicos e a gente vai fazer assessoria de imprensa, vai fazer comunicação nas redes sociais, a gente precisa entender de fato o que essas empresas fazem, quem são. E aí a gente viu que poderia fazer isso de uma forma mais visual, que fosse mais fácil para que os clientes entendessem o caminho que nós estamos tomando. E aí, dentro dessa leitura que a gente viu junto às PMEs, a gente foi pesquisar um pouquinho qual disciplina, qual estudo que poderia nos ajudar. E aí a gente acabou caindo na questão do Design Thinking, que nos permite ter ferramentas mais visuais e possibilita a participação de mais pessoas na criação desse conteúdo, na criação e identificação do nosso público. No nosso caso, a gente usa o Design Thinking para fazer essa leitura de PMEs e também para fazer os processos de inovação da agência. Então, nós nascemos há 6 anos atrás. Quando nós iniciamos os nossos trabalhos, a gente ficava restrito à questão do conteúdo, da assessoria de imprensa. Quando nós fomos atendendo esse universo de PMEs, a gente viu a necessidade de fazer, ampliar os nossos serviços. Ir além disso, né? Assim como ter ferramentas que a gente pudesse entender, de fato, esse mercado de PMEs e com todas as suas necessidades.
Quer dizer, vocês, na verdade, pegaram o velho, bom e honesto e antigo briefing e deram uma travestida, uma modernizada nesse briefing. Exatamente. Até porque esse cliente de pequena e média empresa muitas vezes tem dificuldade de identificar exatamente qual é o grande problema dele, qual é o problema que a comunicação deve resolver e qual a estratégia que ele deve adotar. Ele sabe que precisa fazer alguma coisa, mas essa coisa não está muito clara na cabeça dele. Exatamente. Até eu estava comentando um pouquinho antes com a Sandra, né, que quando a gente vai iniciar as ações, nós reunimos os diretores da empresa, convidamos para que algumas pessoas de outras áreas também participem e com uma maneira muito dinâmica, post-it, claro, a gente prepara todos os materiais que vão servir como base e aí a gente trabalha com post-its, todo mundo escrevendo, a gente vai trabalhando as temáticas que a gente deseja para aquele momento e as pessoas interagem conosco durante esse processo. Então acaba sendo uma cocriação. E daí a gente identifica quais são as principais mensagens, porque muitas vezes a marca ela não sabe se definir, né? Quando a gente fala em TMS. Nem todas, isso não é regra. Tem muitas que já estão avançadas com relação à comunicação e marketing. Mas aí a gente senta com eles e identifica. Muito bem. O termo, né, Design Thinking, pelo que eu sei, nasceu da necessidade de explicar a diferença entre ser designer e pensar como um designer. Como é que a gente faz esse entendimento, a gente mostra isso para quem está começando e deseja ser um design thinker? Então, isso é bem bacana porque até nos últimos cursos que eu fiz, não tinha só a figura do designer, né? É uma pessoa que enxerga, digamos assim, o todo, né? Então, para qualquer área, assim, que eu sempre brinco que eu sou formada em jornalista, com especialização em marketing, mas que os melhores cursos que eu fiz foram aqueles fora da área. Porque você tem a possibilidade de ver coisas diferentes, você conversa com pessoas com outras formações e eles são muito enriquecedores. E nessa busca junto aos cursos de Design Thinking, livros e tudo mais, a gente descobre que o que a gente fazia naturalmente, ou enquanto jornalista, enquanto comunicador, ou em outras áreas, as pessoas de uma maneira muito empírica já desenvolvem isso. E muitas vezes não dão o nome de Design Thinking, mas de uma maneira ou de outra já começam a praticar isso quando fazem, por exemplo, painéis para que todo mundo participe, para que todo mundo vá lá, colhe, deixe sua mensagem. Então, de uma maneira muito natural e orgânica, as pessoas acabam fazendo isso sem saber. Mas se aprofundando é possível inovar, é possível criar muito mais com o Design Thinking. Agora, nesse teu trabalho específico, que é um trabalho de comunicação, né? Uma agência de comunicação, você mexe com comunicação e marketing, que ferramentas exatamente você costuma usar do Design Thinking nesse trabalho? Você citou post-it, por exemplo. Dá um exemplinho de como, vamos lá, porque eu associo um cliente seu, como é que você vai conduzir, usando essa técnica de Design Thinking, você vai, digamos, entender e conhecer o problema da nossa empresa? Legal. Tem uma matriz, por exemplo, que é a matriz CSD, que a gente fala que é certeza, dúvida e suposições. Quais são as certezas que você tem a respeito da sua marca? Ela é líder de mercado? Ela é inovadora? Como que as pessoas percebem a sua marca? Quais são as questões-chave que as pessoas falam a respeito da sua marca? Seja público interno, seja concorrente, seja um cliente. O que as pessoas comentam que você sabe que é certeza a respeito da sua marca? Quais são as dúvidas a respeito da marca? Né? Aquelas questões que você ainda não consolidou da sua marca, ainda são questões que você não tem muita certeza, nem seu público interno, e que você gostaria de trabalhar isso com mais afinco. E as suposições é quando você está em dúvida, se ela é certeza ou se ela é dúvida. Ela está ali no meio do caminho, gerou um conflito na sala de reuniões, espera aí, então ela vai ficar com quanto suposição. Mas aí a gente tem essa matriz, por exemplo, tem uma outra matriz que a gente utiliza, que são 9 componentes que a gente coloca. Então, eles, por exemplo, vão nos dar quais são os principais valores da empresa, quais são os principais produtos. A gente vai identificar aqueles produtos que são os que de fato fazem, que a gente chamaria no marketing, o equivalente a isso seria a vaca leiteira da empresa, aquela que de fato traz o dinheiro. Quais são os serviços que são importantes para demonstrar inovação? Então a gente vai colocando em cada um desses e a gente consegue fazer uma leitura já bastante ampla da empresa.
E aí, fazendo isso com diretores, com colaboradores, a gente vai estendendo o assunto para que, de fato, a gente consiga compartilhar cada um Quer dizer, desses itens. pelo que você está contando, o design thinking é quase que uma forma de você organizar visualmente, daí o design, o thinking, um pensamento. Exato. Então você vai separando, vai colocando em campos, em diferentes cores e diferentes locais, para ajudar as pessoas a organizarem o seu pensamento. Exatamente. Em alguns casos, inclusive, a gente ajuda a construir a linha do tempo de uma empresa. A gente tem um cliente, por exemplo, que ele está há mais de 25 anos no ramo de escola de idiomas. Só que quando a gente vai falar com essa empresa, ela tem já, assim, tem uma história muito bacana desses 25 anos, mas muitas vezes ela não era aproveitada na comunicação. E a gente fez uma linha do tempo, ano a ano, o que foi acontecendo de interessante, quais foram os pontos da virada da marca durante esse período. E aí a gente deixou exposto também para que as pessoas pudessem colocar na empresa. Criamos alguns estímulos e as pessoas iam lá colocar sua contribuição ao longo desse período. Não, eu acredito que em 2005 aconteceu algo muito bacana, que foi... por exemplo, eles tinham, que é muito bacana, que foi uma revolução para a escola de idiomas, por exemplo, a gente descobriu a questão do uso da parabólica, porque aí eles pegavam um sinal que era super fechado, que vinha dos Estados Unidos, e eles ensinavam inglês, possibilitavam seus alunos acompanharem, interagir com as notícias dos Estados Unidos e praticar um pouco da língua. Então a gente foi descobrir algumas outras características que até então nem eles citavam, nem a gente abordava na comunicação. Por exemplo, há 15 anos atrás eles já faziam passeio ciclístico. Então, quando a gente fala hoje, no Dia do Automóvel, por exemplo, que o CEO dessa marca usa bicicleta, é porque é uma informação muito consolidada, não é uma questão de modismo, é algo que está na essência da marca. Está no DNA da empresa, né? Exatamente. E a gente começou a identificar um monte de questões que estavam muito na cabeça de cada um, mas que não era verbalizada. Então, a gente consegue fazer com que essa história da marca venha à tona e a gente comece a utilizar a favor dela. Quer dizer, o design thinking é longe de ser uma ferramenta complexa ou uma ferramenta de difícil implantação, ela é fácil de chegar às pequenas empresas. Tem sido fácil para você fazer essa ponte, essa aplicação dessa técnica dentro das pequenas e médias empresas? A grande dificuldade é que está todo mundo sempre muito acostumado a fazer briefing, sentado ouvindo perguntas. A gente brinca que o melhor momento para a gente pegar as informações da empresa é quando a gente utilizava o formato convencional, pergunta e resposta, era quando a gente falava assim, olha, acabou, vamos tomar um café? É verdade. Era o melhor momento, era quando a pessoa se soltava, a gente conseguia pegar as melhores informações. Ou as mais verdadeiras também, né? Exatamente, que é quando a pessoa descontrai. Quando você fala que vai fazer perguntas, ela já trava. Quando você formaliza, né? Aquela reunião e fala assim, eu trouxe aqui 38 perguntas que eu vou fazer para você, a pessoa já fica dura na mesa e começa a falar assim, sim, não, a empresa fez isso, aí vem aquela coisa um pouco mais fechada, mais formatada. E quando você fala que é jornalista, né, a pessoa já fala assim, não, agora tenho que pensar muito bem no que eu vou falar. A gente fala, não, jornalista e psicólogo, né? Com medo de ser analisado, né? Então, a gente, foi um processo, ele é muito simples, assim, ele é simples a partir do momento que você conhece, faz uma imersão nesse universo do design thinking, é justamente para simplificar. Ele vem muito mais para simplificar do que para complicar, né? Então, por exemplo, para a gente visualizar quem é o público dessa marca, a gente vai conversar com várias pessoas internamente e a gente vai, por exemplo, aplicar uma ferramenta que se chama Persona. Você cria exemplos de personagens para aquela marca. Então, uma senhora de 35 anos que compra um curso, já que a gente falou de inglês, que compra um curso de inglês, mas que tem a intenção de apenas melhorar, porque ela está num momento profissional muito bom, ela já tem um idioma, mas ela quer fazer só uma atualização. Aí tem um jovem que vai para a escola todos os dias, que tem 1000 atividades para fazer e que é super ativo, né? A gente aí coloca lá um nomezinho fictício, a gente cria todo um personagem para aquela marca, para que a gente consiga identificar dentro do universo daquela pessoa o que de fato ela procura junto à marca. Então são ferramentas que a gente vai utilizando, mas ela vem justamente para simplificar,
né, e fazer com que as pessoas ajam de uma maneira natural. Mas uma barreira que a gente encontra é o fato das pessoas esperarem sempre de um briefing a questão convencional. Aí então a gente já começa falando, já distribui um bloquinho de post-it para cada um, dá uma caneta para cada um, para todo mundo ter independência para escrever, e aí a gente vai conversando, vai batendo um papo, e aí a condução é muito importante para que a dinâmica não se perca, as informações não se percam, mas a partir do momento que elas vão entrando no clima, fica bacana e é bem produtivo. E essa metodologia do Design Thinking, ela funciona digamos, como eu vou chamar isso, com essas práticas, essas atividades, isolar com as pessoas sozinhas, em grupo ou uma combinação de ambos? Olha, para ter uma ideia geral da empresa quando a gente chega, a gente costuma fazer sempre com mais pessoas. Quando a gente vai analisar uma área específica, aí a gente acaba fazendo individualmente. Mas tem ferramentas que são mais interessantes em grupo, outras dá para a gente fazer individualmente. E aí o somatório dessas informações é que a gente consegue identificar o que de fato a gente vai comunicar a respeito da marca. Mas conta pra gente, cá entre nós, assim, ainda rola depois um cafezinho depois para pegar umas informaçãozinha extra, não rola? Rola, isso é bacana. É bacana, sempre, por mais que você use uma metodologia, digamos, mais moderna, sempre uma conversa mais informal, um almoço, alguma coisa, você acaba tendo uma segunda informação que não é oficial, é oficiosa. Exato, porque quando a gente quando vai para um cliente, a gente olha todas as paredes, agora todo mundo já sabe. A gente repara nos mínimos detalhes porque eles nos dão pequenos indícios do que a pessoa faz dentro da empresa, que às vezes é uma característica super bacana e a empresa não utiliza aquela questão a favor. Então a gente sempre dá uma olhadinha no mural da empresa, a gente dá uma olhada nas revistas que a empresa tem na sua recepção, a forma como o atendente recebe, tudo isso faz diferença para que a gente consiga de fato imergir no universo da marca. Mas um cafezinho sempre acaba sendo uma boa opção para pegar uma informação ou outra. Eu, por exemplo, essa semana eu fui numa empresa cuja recepção só tinha revistas de viagem e turismo, né? Eu falei assim, pô, alguém aqui, provavelmente o dono, gosta de viajar. Né? Não era uma empresa de turismo? Então, realmente, ou as pessoas tiram pontualmente suas férias lá. Mas agora, o Design Thinking, para a gente meio que encerrar esse bloco do programa aqui, ela é digamos, uma metodologia, a gente pode chamar assim, que ela não nasceu na comunicação e no marketing, né? E que seja do nosso conhecimento, que eu e a Sandra conversamos, ela é uma ferramenta que se aplica ao camarada engenheiro químico, processos de gestão em geral, o Design Thinking é aplicado. Essa metodologia que vocês utilizam na propaganda, ou seja, na empresa de vocês, é uma metodologia que você conheceu, tomou contato, aprendeu em algum lugar e você fez as devidas adaptações na sua agência, vocês desenvolveram? Já existe uma metodologia, por exemplo, que outras empresas possam pesquisar nessa questão de comunicação e marketing? Olha, a gente foi entender o que era o Design Thinking, quais eram as possibilidades, e aí a gente adaptou aquelas que melhor dialogavam com os nossos clientes de PMS e redes de franquias. Foi uma adaptação que a gente fez, mas acredito que ela possa se aplicar a qualquer universo, seja até mesmo para a gestão, como você comentou, porque foi o início de tudo, buscando inovar nas empresas. Então, o pequeno empreendedor também pode utilizar para adaptar a sua empresa, para criar processos de cocriação. A gente ouve falar tanto em cocriação, em utilizar a inteligência coletiva, né, que a gente tem dentro das empresas e muitas vezes não é bem utilizada. Que é aquela história, ninguém é proprietário da boa ideia, né? Às vezes está passando, tinha uma revista de propaganda que tinha a famosa Dona Zezé, a moça do café, e ela passava assim pela criação, pelo planejamento, para atender, dava umas ideias, ela sempre dá umas ideias boas. Então, realmente a boa ideia não é privilégio só do criativo, do dono da empresa, né? Exato, ela vai se adaptando, né? Ela vai tomando uma outra proporção. Ela pode chegar como uma ideia mais tímida, aí vem um outro dar uma outra ideia para melhorar aquilo e com vários insights acaba se tornando muitas vezes projetos e até histórias aí para marcas. E a Sandra tem uma pergunta para você aqui. Pois é, Mirielle, você poderia dar algum exemplo para a gente da aplicação do Design Thinking, cases reais, empresas grandes e também em PMEs? E assim, até falar um pouquinho também do resultado disso tudo, porque é muito difícil a gente também mensurar a inovação, né? Como é que é feito isso?
Então, a gente observa isso através dos resultados que a gente tem para os nossos clientes. A gente, por exemplo, a gente participou da formatação de um grande projeto que é com relação ao combate à malária em 6 estados do norte do país, né, que é um trabalho que aconteceu da Fundação Global, que é um fundo internacional que combate tuberculose, AIDS e malária no mundo, e fizeram em parceria com o Ministério da Saúde. A gente participou dessa concorrência e todo o nosso processo de criação, porque a gente precisou trazer outras empresas para participar desse processo de criação conosco, porque era uma campanha desde a criação da marca até spots em rádios, a gente em áreas extremas de garimpo, áreas indígenas, a gente precisava ter um material que dialogasse com públicos completamente diferentes e a gente precisava ter outdoor, faixas, várias ferramentas nós utilizamos para se comunicar com esse público e todo o nosso entendimento do projeto foi feito através de um processo de cocriação. Então, nós participamos de uma concorrência, eram 6 agências que participavam desse processo e a gente conseguiu, em um tempo muito rápido, assim, a gente fez uma imersão realmente muito forte, a gente paralisou outras atividades para se dedicar ao projeto, mas foram 20 dias mais ou menos. Nós desenhamos a marca, nós fizemos algumas peças, já mostramos o esboço de como a gente poderia dialogar com aquele público, porque é um público analfabeto ou semi-analfabeto, que a gente precisava, que eram as comunidades que tinham os piores problemas com relação à malária, e a gente precisava combater mitos, a gente identificou quais eram os principais mitos que aconteciam junto a essa população. E o engraçado é que quando a gente fez essa campanha, a gente não dava o nome de design thinking que a gente utilizou. E muitas das coisas que a gente já utilizou, toda a questão de criação coletiva, de ferramentas, a gente acabou utilizando algumas coisas de uma maneira muito empírica, orgânica, como eu havia comentado, e que surtiu muito efeito. Nós conseguimos fechar uma campanha, a gente fez até um jingle já para levar na nossa apresentação, e com todas as peças, com todo o material já bem encaminhado, a gente conseguiu ganhar essa concorrência. E depois, no processo, a gente também incluiu a cocriação. A gente fez 2 encontros, um em Manaus e outro em Belém. Reunimos lideranças indígenas, lideranças de garimpo, várias pessoas, a igreja tem muita força, então as pessoas ligadas a igrejas e outras entidades religiosas, a gente fez um processo de criação do material, qual linguagem desse principal folder que a gente tinha, que a gente precisava utilizar para atingir as pessoas. Então, por meio de colagens, a gente fez toda uma apresentação de imersão com relação ao projeto, o que iria acontecer, quais eram as premissas e tudo mais, de uma forma bastante tranquila e que envolveu as pessoas. Então, a gente formou grupos, todo mundo, a gente distribuiu material, distribuiu revista, e aí a gente falava, como que a gente fala com relação a tratamento? A gente dividiu em 3 fases a campanha, que era prevenção, diagnóstico e tratamento. E aí a gente fez um processo com todo mundo, a gente viu que algumas coisas, a forma como a gente iria falar precisava ser um pouquinho diferente. A gente descobriu um outro mito que as pessoas, com relação, que a gente não tinha levantado logo de início, por exemplo, que a bebida alcoólica era um problema, porque as pessoas, quando elas tomavam a bebida, elas deixavam de tomar o medicamento. E a gente foi trabalhar uma questão que era muito forte, com relação a isso, porque as pessoas interrompem o tratamento e por isso que muitas vezes a malária vai e volta várias vezes, não é que ele teve uma nova malária, que ela voltou. E essa era uma questão que os agentes de saúde, pessoas da comunidade se deparavam muitas vezes. E aí a equipe de saúde falou, não, isso não é problema. É melhor a pessoa continuar tomando medicamento, por mais que ela tome uma bebida alcoólica, não há problema, mas ela continua tomando medicamento. Então a gente identificou várias outras coisas também junto à comunidade. As pessoas que estavam isoladas, e a gente conseguiu reunir essa equipe para fazer um processo de cocriação. Muita gente pegou barco 7 horas para chegar, foram assim, viagens super longas, mas a gente conseguiu reunir em cada um dos encontros mais ou menos 50 pessoas que tinham a função de espalhar, disseminar aquela informação na região.
Maravilha. No programa Urbanview de hoje, estamos aqui conversando com a Mary Ellen Albuquerque, diretora da A2Z Comunicação. Começamos aqui o nosso programa explorando o nosso olhar da semana, que é Design Thinking, como inovar o marketing e a comunicação das pequenas e médias empresas. E agora vou sair um pouquinho desse assunto, o Design Thinking, para lembrar o seguinte, né, para quem é jovem, né, que está nos assistindo aí, que já nasceu sobre o signo da internet, das redes sociais, houve um tempo, não muito distante, há 20 anos atrás, mais ou menos, 25, touch, né? Que a gente chama hoje da época offline da comunicação, né? Então, você ia fazer uma campanha de comunicação para um cliente, você tinha as ferramentas tradicionais. Então, você podia fazer um anúncio no jornal, podia fazer um anúncio na revista, um spot de rádio, um filme para televisão, um outdoor, né, que hoje nem existe mais numa cidade como São Paulo. Né? Então, você tinha basicamente poucas ferramentas de comunicação. E eu me lembro, né, quase não sou dessa época, mas enfim, mas eu me lembro que... Ouvi dizer que muitos clientes, justamente clientes, inclusive né, agora me referindo à tua área que você atua, que são as pequenas e médias empresas, essas pequenas e médias empresas tinham uma dificuldade muito grande, porque às vezes o pessoal tinha uma boa ideia, mas chega e esbarrava, pô, mas tem que produzir o filme, custa caro, a foto custa caro, tudo custa caro, enfim, às vezes eu vi muita campanha, né, muita boa ideia morrer no nascedouro ali em função dos altos custos de produção. E para você atingir seu público, você tinha que vincular, você tinha que pagar no rádio, pagar na televisão, pagar no jornal, na revista, enfim. Nesse tempo todo, com o advento da comunicação online, isso mudou da água para o vinho, né? Quer dizer, hoje você tem aí todas as ferramentas da comunicação digital que permitem que anunciantes acessem a um baixíssimo custo, né, formas de atingir seu público. Então, como é que você vê? Qual o impacto que você vê que essas ferramentas criadas pela comunicação digital têm para os pequenos clientes? Elas estão ajudando o setor de PMEs a traçar estratégias de sucesso com mais facilidade? Eu acredito que sim, democratizou a comunicação. A comunicação antes ela ficava muito restrita a quem poderia atingir um grande meio de comunicação. Então havia um intermediário para levar a informação daquela empresa, que são os meios de comunicação. Então, TV, jornal, todos eles, só que sempre estavam atrelados a um alto custo. Quando a gente, já com o trabalho de assessoria de imprensa, a gente já começou a mostrar possibilidades para esse mercado de PMEs. Porque por meio da assessoria de imprensa, que a gente sempre fala, que antes a assessoria de imprensa era só para momentos de crise, né? E depois as PMEs começaram a ver que havia de fato possibilidades, que toda boa história acaba conquistando seu espaço. Então a gente não só identificou possibilidades junto com a assessoria de imprensa, mas também com os meios digitais. Porque agora o que a gente comenta, né, é que as empresas deixaram de ser só algo dentro da sua própria estrutura e começaram a ser sociais também. Não é só um processo de comunicação, algo para fora. A partir do momento que você incorpora uma rede social à sua empresa, você tem que fazer com que todas as pessoas se sintam responsáveis por aquela comunicação. Então, por exemplo, uma grande construtora. Antes, se houvesse algum problema, a pessoa ligava no 0800 dessa construtora ou se reportava ao jurídico, fazia uma ligação e conseguia ali uma resposta que nem sempre era que ele queria ouvir. Ele, né? Exatamente, porque ficava ali só entre o jurídico e a pessoa. A partir do momento que isso está disseminado, que qualquer um tem acesso, né, que ele está aberto nas plataformas digitais, as empresas começam a pensar melhor e todo mundo da empresa começa a se sentir responsável por essa comunicação. Então, o jurídico, quando ele vai dar uma resposta, ele já tem que dar uma resposta pensando na marca. Quando vai dar uma resposta a respeito com relação a elementos que foram incorporados e tudo mais, aquele empreendimento, ele vai dar uma resposta pensando no público como um todo, ele não vai só pensar naquele cliente. Agora, uma grande crítica que existe, não só de pequenas e médias empresas, mas aí a gente pode incluir as grandes empresas também, é que muitas dessas empresas que entraram na febre, né, de preciso entrar na rede social, preciso estar no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, também, sei lá, qualquer rede social que tem aí, ainda tem uma comunicação muito unidirecional, né? Fala, despeja,
olha, conhece meu produto, veja que vantagem, olha que interessante, olha, preparamos um certo conteúdo aí, mas tem muita dificuldade de lidar com a comunicação bidirecional, ou seja, trocar com esse consumidor, ouvir esse consumidor. Exato. Você enxerga essa dificuldade hoje no mercado cultural desses clientes? É porque o que aconteceu? As pessoas começaram a utilizar porque é uma ferramenta simples, digamos assim, elas são amigáveis. Qualquer um consegue ir lá, digitar a informação e publica aquela informação. Então ela é uma ferramenta bastante amigável. E por ela ser de simples uso, digamos assim, todo mundo se achou capaz e pronto para fazer aquilo. E aí começou a falar, a empresa hoje lançou tal coisa, a empresa fez isso, fez aquilo. Mas a gente tem que lembrar que as redes sociais é relacionamento. E por que as pessoas iriam seguir uma página, por exemplo, que só fica falando dela mesma? Ali é o momento dela mostrar o universo e não só a casa dela. Então ela vai dialogar com o universo da marca. E sim, as empresas, muitas empresas ainda seguem nessa linha. A gente fala que é a fase inicial do trabalho e aí vai crescendo. Então, no primeiro momento a empresa acha que é só postar, depois ela vai identificar outras possibilidades, que tem monitoramento, que tem outras ferramentas que a gente utiliza para fazer com que de fato essa comunicação ela seja utilizada a favor da marca. E aí esse discurso de falar só o que fez realmente é o que afugenta muita parte da audiência das redes. E quando a gente fiz uma pesquisa com um MBA de marketing que eu fiz, com mais algumas profissionais, a Marcela Tavares, a Priscila, que são pessoas que trabalham em portais, em grandes portais, a gente foi, por que a pessoa segue uma rede social de uma empresa? O que a motiva? Aí tinha algumas coisas interessantes, algumas só porque querem de fato ver promoções, as melhores promoções, outras porque querem acompanhar, são empresas tendências em suas áreas, então elas não falam só delas, mas falam também do que está acontecendo no universo. E a gente foi identificando o que fazia, o que motivava essas pessoas a buscarem. E aí, por exemplo, uma empresa que é uma empresa que faz cursos para concursos, para as pessoas se prepararem para concurso. Se a gente fosse ficar falando só da empresa, a gente não teria público, digamos assim. Aí a gente foi lançar, por exemplo, quiz, a gente identificou os melhores horários, né? Os horários que as pessoas chegavam no trabalho e os horários que elas estavam ali depois do almoço eram os melhores horários para a gente postar. Então, os horários nobres da internet, né? Exatamente. Existem estudos aí. Então, a gente precisa identificar o que é a empresa, qual o universo dela, então quais são as principais mensagens que ela quer transmitir para formatar o seu público, né? Não basta realmente ficar falando só de si mesmo, porque é como se tivesse uma TV só com anúncio, né? Eu brinco sempre com os clientes que não dá para a gente ficar falando só dos meus produtos, do que eu lancei, o que eu fiz, porque é como se esses horários é como se fosse um intervalo comercial da TV. Então você precisa ter um programa atraente, precisa ter boas entrevistas, precisa ter boas conversas e aí você insere alguns pequenos comerciais e de uma forma que você consiga trazer a linguagem que o seu público vai se identificar. Não perdendo, claro, a identidade da marca, mas procurando ser um pouco mais aberto a diálogo, né? Muito bem. Você citou a questão da facilidade em postar nas mídias sociais. Isso implica em alguns problemas, né? A famosa rádio peão ganhou força com essa possibilidade de um funcionário expor problemas internos da empresa no Twitter ou no Facebook. Como é que você tem visto isso nas empresas? Eu estou fazendo um curso de pós-graduação em comunicação empresarial e estou tendo contato com isso de uma forma muito forte. Uhum. O que você, como profissional, tem visto nesse sentido? Então, o que o colaborador leva a respeito da empresa, muitas empresas têm os seus manuais, o que pode e o que não pode ser falado da empresa nas redes sociais, até que ponto as pessoas podem falar a respeito de detalhes. Nossa, hoje aqui tá um barulho imenso, tem uma construção. Será que isso é legal? Será que é interessante o nosso cliente saber disso?
até que ponto que a gente pode também incluir clientes no nosso hall de contatos. Então, é preciso identificar quais são os pontos delicados da marca junto aos seus clientes, ou junto aos seus clientes internos, digamos assim, que são os colaboradores. E aí sim, a gente faz uma política de comunicação. E quando a gente fala em redes de franquias, Sandra, isso fica mais delicado ainda. Porque quando a gente tem redes de franquias, cada franqueado quer abrir a sua marca, quer abrir a sua página. Muitas vezes nem página, abrem perfil e coloca a marca como destaque. Então, o que a gente procura fazer é criar políticas para que isso seja utilizado de uma maneira positiva, de uma maneira favorável e que reverbere positivamente a marca. Então, um bom acordo entre franqueados, entre colaboradores internos é fundamental para que você tenha um êxito e uma linguagem estruturada da sua marca. Não dá para cada um estar falando de um detalhe da marca e de uma forma, né? Quanto a essa questão da Rádio Peão aí, isso é tudo uma questão de inteligência, né? Eu fiquei sabendo outro dia de um funcionário que postou, que passou a tarde inteira fazendo alguma coisa, pesquisando viagem na internet, etc e tal, e o inteligente tinha como seu seguidor e seguia o seu chefe, né? Obviamente foi demitido porque o chefe não gostou nada de ter passado a tarde inteira na internet pesquisando a viagem que ele ia fazer de férias dali a 2 meses. Além do que falar mal da empresa que você trabalha ou de outra empresa, hoje, como se fala mal de pessoas também, é sempre deselegante. A gente tem que saber para quem que a gente fala e quando a gente fala, né? Então, essa é uma questão, antes de mais nada, de bom senso de educação, né? Mas vocês falaram da Rádio Peão, em alguns momentos eu acredito até que as pessoas começaram a pensar mais antes de sair falando qualquer coisa, né? Tem muita... Vide aquele caso clássico... E dá para usar a Rádio Peão em prol também como uma ferramenta, como uma né? ferramenta para melhorar... Não é de todo o mal. Sim. Vide aquele caso clássico do diretor da empresa lá que patrocinava um time, e aí o time adversário ganhou do time que ele patrocinava e ele falou mal do time que ele patrocinava. Então, quer dizer, acabou demitido, né? Uhum. Assim, outros casos também que as pessoas postaram e que como que uma profissional da empresa estaria se apresentando daquela forma. Ela fez um comentário, eu vi esses dias em uma matéria, eu venderia, alguma coisa assim, eu venderia meu corpo para conseguir um ingresso fez de uma maneira brincando e tudo mais, para ter um ingresso de um show que ela queria muito ir. E ela escreveu isso na página dela, no perfil dela. E aí isso começou a gerar, ela não estava no escritório, mas começou a gerar um monte de comentário entre os colaboradores, todo mundo conversando e falando, gerou um burburinho e ela foi demitida por conta disso, porque não era uma postura que a empresa gostaria que tivesse. Mariane, vamos falar outro tema que também está muito em moda atualmente, fala-se muito, não sei o quanto se aplica e não sei o quanto que se aplica nas pequenas empresas, que é o termo storytelling, né? Que afirma, né, essa marca, que toda marca tem que contar uma história, tem que ter uma história, tem que ter uma personalidade. Você acredita no storytelling? Como é que você vê o storytelling no contexto das pequenas e médias empresas? A gente acredita muito porque é algo que, mais uma vez, assim como o termo design thinking, a gente acabou utilizando de uma maneira muito empírica. Né? Então, quando a gente vai conhecer o universo da marca, se tem o exemplo de uma outra marca que a gente foi identificar, fazer o levantamento da história dessa marca, a gente consegue identificar questões que são muito inerentes ao DNA da marca. Então, em cada momento, a gente soltar um pouquinho dessas pílulas, um pouquinho desse universo da marca é fundamental para criar o corpo, digamos assim, dessa marca. E aí quando, que nem, por exemplo, assessoria de imprensa, que é algo hoje que é super acessível para uma PME e a gente, por exemplo, tem estruturado relatórios, uma série de questões para atender de fato uma PME. A gente vai passar, por exemplo, por uma empresa como essa, a gente vai identificar um monte de questões que a gente vai trabalhar um pouquinho em cada release. Né? Que a gente fala que, por exemplo, quando fala com uma PME, não dá, por exemplo, para falar o nome dela no título, porque não gera interesse para jornalista algum. Então, a gente procura trazer a ideia principal e o nosso cliente como fonte, como exemplo para ratificar aquele caso.
Então a gente encontrou o caminho já, falando um pouquinho da história da marca, para criar esse burburinho. Então a pessoa vê hoje uma empresa, por exemplo, uma franquia, vê hoje como um exemplo de RH, que tem políticas de premiação para franqueados, para colaboradores. Aí no outro dia a pessoa vê um pouquinho da essência, quem são esses líderes que formataram essa marca, e aí a gente vai aos poucos contando a história. A gente fala que são os pontos de contato da marca, né? A cada novo ponto de contato a pessoa começa a conhecer um pouquinho e a formar no subconsciente dela aquela ideia para a marca. Muitas vezes a pessoa chega na gôndola, por exemplo, e ela opta por um determinado produto. Ela não se lembra exatamente o que ela viu, o que a fez ter confiança, mas ela fala, não, eu vou levar essa daqui porque algo me diz que ela realmente é mais confiável, ela me transmite mais credibilidade. Muito pelo sucesso também das embalagens, mas também por histórias que ela acabou ouvindo. Então, as boas histórias, de fato, elas são repassadas. A gente comenta até que matérias, quando as pessoas encontram uma matéria que diz ou que está ligada a algum amigo ou algum parente, ela repassa a matéria. Mas anúncio, dificilmente ela vai falar, olha, eu vi esse anúncio que eu acho que é ideal para você. É a exceção da exceção. Porque acontece até às vezes, né? As pessoas sabem, por exemplo, eu sei que a Sandra está procurando um determinado negócio, eu vejo um anúncio disso, eu posso até passar para ela, mas o normal mesmo é você passar uma informação que seja relevante. Acho que relevante é a palavra-chave da questão aí. A gente está terminando aqui o nosso bate-papo, já são quase 18 horas. Nosso papo com a Mary Ellen Albuquerque, diretora da Atos e Comunicação, e eu vou pedir para a Sandra contar para a gente, conferir aqui, vou dar 1, 2, 3 segundos para você conferir online aqui, o resultado da nossa enquete, porque aí eu quero saber o que a Mary Ellen acha desse resultado dessa enquete. Muito bem, a pergunta que a gente fez, as redes sociais são boas ferramentas de marketing e comunicação para pequenas e médias empresas? 6% disseram não, o uso deve ser pessoal. 12% disseram sim, pelo baixo custo. E a maioria, 82%, diz sim, mas tem que ter estratégia. É isso, Mirielle? O que você acha? Sim, é muito bom, mas tem que ter estratégia. É como qualquer outra ação de marketing. Porque as pessoas se debruçam e falam, não, eu preciso fazer um planejamento de marketing. Mas quando vai para a rede social, elas começam a postar, não pensam em possíveis intervenções que ela possa receber, e aí ela não se prepara para uma eventual pergunta mais delicada ou para uma situação que ela não estava preparada, e de repente a pessoa que está ali diante das redes sociais acaba respondendo de uma maneira inadequada ou que não representa os ideais, o que a marca de fato acredita. Então, redes sociais é uma ótima opção para PMS, desde que trabalhada como uma ferramenta de marketing. Ela precisa de estratégia, ela precisa de planejamento, precisa saber quais são as principais dúvidas com relação àquele segmento, qual vai ser o rol de conteúdo que eu vou trabalhar, esse conteúdo vai ser próprio ou eu vou compartilhar conteúdos de outras redes. Quais são as marcas que eu tenho sinergia, que eu posso fazer um bate-bola, digamos assim, para ajudar no tráfego de pessoas para a minha rede? Então dá para ser feito sim, mas precisa ser feito com muito cuidado, com estratégia e trabalhando esse conteúdo de forma adequada para fortalecer a marca. Muito bem, o programa Urbanview de hoje entrevistou aqui a Mary Ellen Albuquerque, diretora da Atos e Comunicação. Eu agradeço muito a tua presença, Mary Ellen. Eu aqui agradeço, muito bom o nosso bate-papo, gostei Pessoal bastante. Que quiser saber mais de você, da sua empresa, qual que é o teu site? É Atos e Comunicação. ATOZ comunicacão.com.br. Aí é só digitar. Tem as informações lá para o pessoal também. que quiser saber um pouquinho mais. Exatamente. Maravilha. E eu vou pedir para a Sandra para contar para vocês, já que a gente está falando aqui de redes sociais, etc e tal, a Urban Systems é uma empresa que tem a sua estratégia de comunicação baseada em redes sociais. Então, esse conteúdo que você viu aqui, você pode ver em nossos diversos canais, você pode compartilhar com seus amigos. Então, a Sandra vai passar agora a dica de como é que você faz para nos acessar. Verdade, várias maneiras, como o Gilberto disse, para você conhecer um pouquinho mais do Urbanview ou acessar de novo esse programa ou outro, enfim. Se você perdeu algum trecho do programa de hoje, a versão na íntegra,
você vai encontrar no nosso canal do YouTube, youtube.com/Urban Systems, e no iTunes também, é só procurar o canal Urban Systems. Você também consegue acessar um compacto com os melhores momentos do programa no YouTube e no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. Bom, lembrando... Desculpa de tempo não tem um compactozinho lá com os melhores momentos, Não é? né? Tem umas pilulazinhas lá que você pode assistir, ou né? pode acessar o programa inteiro, também minimizar na tua A gente janela dá- enquanto você A está gente dá trabalhando. todas as possibilidades para você. Se você tem tempo de assistir o programa inteiro, você assiste. Se você não tem tempo, você assiste uma pilulazinha. Mas, E Sandra, continua. outra coisa interessante também é que a gente tem o nosso Twitter, twitter.com/Urban_Systems, que você vai conhecer todas as novidades do UrbanView. E outra maneira de você conhecer um pouquinho mais é por meio do Facebook, facebook.com/Urban Systems. Muito bem. E a Sandra também já vai contar para vocês o nosso próximo entrevistado, o nosso próximo programa que vai ao ar na quarta-feira que vem. Então, Sandra, por favor, conte-nos quem é o nosso próximo entrevistado. Não percam, então, a próxima edição do UrbanView, que vai conversar com o Flávio Maranhão sobre o Ruas do Futuro, um projeto voltado a integrar soluções urbanas. Nos vemos, então, no próximo UrbanView, é quarta-feira, 17 horas, aqui na UTV. Até lá! Muito bem, nos encontramos lá. Um abraço a todos, obrigado pela audiência.